Olá, pessoal, como vocês estão? Olha o que vamos pintar hoje, uma cachoeira. Isso eu fiquei devendo ao pessoal do passo a passo. Nós vimos água, reflexo em água e fiquei devendo a cachoeira. Então, hoje nós vamos ver isso. Vamos lá, vamos ver como pintar essa paisagem? Olha só, gente, vou usar branco, água e azul cobalto para o céu. O branco eu vou diluindo com a água e vou passando nele todo, no céu por inteiro. Veja bem. Não se preocupa, vai enchendo o céu e deixando cair um pouquinho em cima das folhagens dessas árvores em volta. Só no final que a gente vai ver esse azul, ok? Por enquanto, só branco e bem diluído. Rosa Juliana e Rosângela, vocês estão pedindo paisagem. Nós vamos fazer algumas paisagens. De agora por diante, eu vou fazer umas paisagens com vocês. Aí a gente vai ver alguns detalhes que talvez esteja dentro daquilo que vocês gostariam de ver, ok? Para hoje, nós vamos treinar mais cachoeira, água e também vamos ver essa vegetação em volta. Vou fazer bem devagarzinho, Rosângela, para que você acompanhe melhor. Você estava pedindo que fosse mais lento. Hoje eu não vou acelerar o vídeo. Não vou fazer essa paisagem toda porque ficaria um vídeo muito grande, mas vou fazer assim passo a passo, bem lentamente, ok? Vejam, pessoal, que ainda estou só com o branco, enchendo toda essa parte que corresponde ao céu. Agora veja só o que eu peguei de azul. Nada, basicamente, tá vendo? Já tinha pouquinho azul e nem assim eu peguei ele todo. O azul que você vai colocar, pelo menos nesse céuzinho que eu vou fazer aí, é basicamente nada. Ele vai ficar aquele céu bem esbranquiçado, aquela coisa de amanhecer o dia. Sem um sol, claro, aparecendo, né? Eu não vou pintar o sol, o raio de sol, essas coisas. Eu vou pintar aquele céu branquinho de quando tá amanhecendo o dia, que tem um certo escuro nas vegetações, ou seja, a nossa vegetação ela vai ficar um pouquinho escura. No entanto, veja que esse céu tem uma claridade, um esbranquiçado bem grande. Nessa partezinha de cima, olha só, eu coloquei um pouquinho mais de azul. Na parte de baixo tem um pouquinho menos, mas não se preocupa, porque céu geralmente a gente pinta assim. Parte de cima mais escurinho e conforme vai descendo, a gente vai diminuindo o tom do azul. Olha só, gente, esse céu você não precisa alisar demais não, tá vendo? Tá meio manchadinho. Pode deixar assim mesmo. Agora vamos para a nossa vegetaçãozinha. Para o fundo da vegetação, eu tô colocando, olha, uma porção de azul, azul cobalto, e uma porção de preto. Eu tentei colocar aproximadamente a mesma quantidade de preto e de azul. Agora, vou misturar bem isso. E vou começar a fazer nossa vegetaçãozinha, a parte mais distante. A parte mais próxima a gente pode encher até de preto puro, mas a mais distante vou colocar um pouquinho de azul. Olha só, essa parte fica acima do rio, ou seja, é a parte que encosta no rio, na parte que vem lá de cima. Deixa cair um pouquinho em cima dessa folhagem. Agora deixa cair assim meio esfumaçado. As tintas que a gente vai emendar depois, vai continuar pintando, a gente deixa sempre assim, um pouquinho esfumaçado, tá? E vai enchendo essa partezinha aí. Se você, olha só isso aí, essa linhazinha. Tenta fazer essa linhazinha o mais certinho que der, na horizontal. É a parte que vai encostar na água. A água não fica torta, né, gente? Ela fica certinha. Então, tenta deixar o mais nivelado que você puder. Se você observar, eu tenho colocado muito com batidinhas essa tinta. Embora eu vá encher isso aí tudo, mas eu já tenho colocado
batendo, colocando batidinhas, porque já vai dando uma impressão de que tem alguma coisinha ali. São folhas, na verdade, que tem ali. E folhas a gente faz elas com batidinhas. Tenta representá-las com batidinhas. Não chegue até em cima, tá vendo? Veja que eu tô deixando um espaço. Você não vai encher todo esse espaço dessas árvores com essa cor tão escura. Não há necessidade. Continuo com batidinhas. Veja que quando eu vou chegando para cima, essas batidinhas vão ficando mais clarinhas, mais sumidas. Já não são assim tão fortes quanto a parte de baixo, tá vendo? Porque vai vir outra tinta para emendar com isso aí. Olha só, gente, já está coberto o tecido, essa parte de baixo, que é o propósito. Mesmo assim, olha, eu estou colocando umas batidinhas com esse azul escuro com preto, né? Esse azul escuro que tornou-se essa mistura de preto com azul cobalto. Eu estou colocando essas batidinhas porque já dá a impressão de uma vegetaçãozinha. Agora aí, ó, isso é verde grama. Eu vou trocar esse pincel não tá bom para fazer isso aí. Esse é o pincel número 6, chato, lixado, cortado. Eu vou trocar ele pelo pincel número 4 inteiro, com os pelinhos mais longos. Esses pelinhos longos, eles deixam mais irregular. Como é uma vegetaçãozinha distante, quanto mais irregular e menor essas batidinhas, dá mais a impressão de ser folhinhas mesmo. Quando você for preencher essa parte de cima, você não faz tipo uma bola, enche, deixa aquela coisa bem redondinha, bem certinha, não. Deixa essa finalização irregular. Veja bem, eu vou batendo, mas a parte de cima ela tá meio manchadinha, ela não cobre totalmente o céu, não faz uma bolinha aí. Você deixa essas manchinhas assim mesmo, porque se a gente olhar uma árvore de longe, a gente vai perceber que as folhas elas não fazem uma bola, elas não cobrem o espaço completo. Elas deixam passar umas flechas de luz, principalmente em sua finalização. Essa parte de cima eu vou colocar, emendando um pouco essa parte de baixo, e depois eu vou vir com mais verde grama, olha só, descendo um pouquinho, fazendo divisas de árvores. Quando eu vou colocando aí, olha, dá a impressão de que tem alguma coisa atrás e de que tem alguma coisa na frente. São diferentes árvores, tá vendo? Eu consigo levar uma árvore para trás e trazer uma outra para frente. Não vou usar outra tonalidade aí de verde. Quando a gente pinta assim, às vezes, quando a tinta seca, ela escurece um pouquinho mais. Quando isso acontece, a gente dá uma reforçadinha. Na parte que eu determinei que fica uma árvore na frente e a outra atrás, na árvore da frente, veja que ela precisa levar uma carga maior de tinta. Justo para fazer isso, para dar uma profundidade, deixando aquela de trás atrás e trazendo a luz que vai dar com essa tinta mais clara, trazendo essa da frente mais à frente. Veja que aí nós já temos algumas árvores, não é verdade? Não é mais uma árvore, são algumas árvores nesse espaço. Aí é o preto, preto puro. Eu vou dar uma reforçadinha nos lugares mais escuros, mas é pouca coisa, viu? São poucas batidinhas. Fazendo assim, eu melhoro essa divisa entre essas árvores. Eu deixo mais visível que essa separação de árvore de frente e de árvore de trás.
Na hora que você vai fazer esses detalhes, tanto colocar luz, como colocar sombra, como o caso do preto, que eu estou colocando sombra, você procura pegar pouquinha tinta. Se você achar que o pincel pegou muita tinta, você bate com ele num pratinho, na mão, numa madeirinha, no que for, para essa tinta se separar melhor, se espalhar mais pelos pelos do pincel e não cair no tecido como uma bola, um excesso muito grande. Agora aí, gente, eu tô fazendo, olha, com branco, esses galinhos, mas isso aí é muito pouquinho. Pincel número 0, você vai puxando bem pouquinho. Se cair um pouquinho mais, veja que tem lugar que tá caindo um pouquinho mais, eu vou tirar esse excesso. É só para dar uma impressão de que tem uns galinhos ali. Não coloca demais, coloca só alguns galinhos principais. Essa vegetaçãozinha tá mais distante, não precisa colocar aquele monte de galinho pequenininho. Só os principais. Tá vendo que já deu a impressão de que tem umas árvores e que essas árvores têm seus galinhos? Usando apenas a misturinha nossa de azul cobalto com preto, o preto depois como profundidade e o verde grama como luz, como separação dessas árvores, chegamos a esse trabalho. Olha, gente, a nossa vegetaçãozinha em cima, se você observar, ela já assumiu um pouquinho aquele verde grama que nós colocamos. Agora, nessa parte de baixo que eu tô pintando aí, eu tô passando preto. Preto puro. E estou tentando fazer a linha bem certinha, que é a linha que representa o rio. Ela representa essa pintura dessas águas que eu vou começar a fazer agora. E a água ela fica nivelada, ela não fica torta. Então tenta fazer o mais certinho que você conseguir, ok? De início eu vou colocar esse preto puro. E depois eu vou mesclando o verde grama, não é? Olha só, que foi o verde que nós usamos em cima nessa paisagem. E o preto. Vou pegar também azul e branco que tem no céu. Essa parte desse rio vai pegar essas 4 cores. E outra coisa, gente, observa que eu estou pintando sempre na horizontal. Estou usando o meu pincel número 6, cortado, lixado. E estou sempre levando ele na horizontal. Essas tintas estão sendo colocadas e puxadas de forma horizontal, olha só. Não se preocupe se ficar manchado. O objetivo é justo esse, é deixar manchadinho mesmo. Agora aí eu já vou colocar os tons do céu. Se nesse lado esquerdo está aparecendo esses tons que vêm do céu, desse lado direito está mais as sombras das árvores. Então, dá para entender que o nosso desenho ele vai receber luminosidade vindo do lado esquerdo, ok? Então, as árvores que nós formos pintando desse lado direito, a gente pode colocar um pouquinho mais de luz em cima delas. Aí caiu um pouquinho mais de branco, mas tudo bem, eu não quero esse rio claro. É como se estivesse amanhecendo o dia, é como se tivesse ainda a vegetação tanto escurinha. O que essas águas está refletindo, a água ela age como um espelho, o que ela está refletindo é essa vegetação que ainda tem uma sombra grande nela, uma sombra que ainda não recebeu toda a luminosidade de um meio-dia, por exemplo. Até então, eu só pintei essa água no sentido horizontal, isso? Agora, vamos colocar o reflexo das plantas, olhe, no sentido vertical, literalmente vertical, tá vendo? Usei o verde grama de início, só o verde grama para fazer isso. Agora, tô vindo com um pouco de preto, tá vendo? E esse branquinho eu vou colocar também, depois eu tiro esse excesso, ficou demais. Eu vou colocar também porque ele vai representar os galhos dessas árvores que estão aí em cima. Pintamos primeiro na horizontal, segundo na vertical
E agora nós vamos colocar os brilhos dessa água, correnteza, na horizontal novamente. Já estou com o meu pincel 4 cortado e lixado. Lembra aquele movimento de zigue-zague que a gente fez na outra, no passo a passo? Vamos colocar aí também. Essa água está vindo em direção à cachoeira, ela tem uma correnteza forte. Lá perto das árvores eu coloquei mais risquinhos na horizontal e olha que eu tô manchando um pouquinho, desfazendo um pouquinho essa correnteza. Não deixa, tem que colocar, mas não deixa tão forte não, tá? É aquela coisa meio discreta. Aí eu tô puxando um pouquinho de preto. O que eu quero que pareça ser reflexo, eu coloco na vertical. O que eu quero que seja, que pareça água, que pareça brilho, é na horizontal. Estou reforçando um pouquinho essa divisa de vegetação e água com o preto. Tá vendo? São os toquezinhos pretos que fazem essa divisa. E na hora de você colocar esse preto, de você colocar esse branco, é um espaço até pequenininho, mas para todo caso, você tem que lembrar que vai colocar bem pouquinho. Olha, tá vendo que eu tô colocando na horizontal esse preto? Porque eu tô colocando como um movimento da água mesmo. Nessa água que a gente fez, pintou as cores que estavam em cima, primeiro na horizontal, depois viemos na vertical, fazendo a sombra dessas coisas que estavam pintadas, e depois na horizontal de novo, colocamos os brilhos dessa água. Agora, com o verde grama, eu vou reforçando aquele verde que eu tinha colocado anteriormente. É bem pouquinho, gente. Bem pouquinho mesmo. Não coloca demais, não. Não vai clarear, não vai deixar isso aí detalhado demais, não, tá? Esse verde que eu tô colocando agora é só pra trazer um pouquinho de volta, aquele que já sumiu um pouco. Mas é bem pouquinha coisa. Tô usando um pincel pequenininho e o verde que eu tô pegando nele é bem pouquinho. Em alguns lugares eu tô colocando na parte de cima, em outros lugares eu tô colocando como acabamento desses galinhos. Agora eu vou parar esse desenho, vou sair um pouco, depois eu vou voltar essa pintura. Aí o que eu digo a vocês, não parem um desenho em uma tinta que esteja misturada. Então, por essa razão, eu vou estender um pouquinho essa água, já descendo para a cachoeira, e vou trazer ela até o ponto de ficar o preto puro e esfumaçado. Se você vai dar continuidade, você deixa numa tinta pura e deixa esfumaçado. Na hora de emendar para continuar seu desenho, fica mais fácil. Esse daí eu peguei um pouquinho de azul, vou seguindo com o preto. A parte de cima, a água que era pintada na horizontal, ela agora vai para a vertical porque ela está caindo e o movimento é diferente. Se você vai pintar uma água que está em um rio, em um mar, em qualquer coisa assim que ela esteja num lugar que não esteja caindo, ela deverá ser pintada na horizontal. Se você vai pintar ela descendo, ela caindo, ela escorrendo, aí essa você pinta ela na vertical, no sentido vertical. Veja que eu cheguei no preto puro e agora eu estou esfumaçando isso aí. E assim eu posso parar a minha pintura e voltar a pintar ela depois. Se você deixar aí uma linha reta com o preto, depois vai ficar um pouquinho mais difícil de você emendar as cores, mesmo que você use preto novamente.
Bom, gente, agora vamos pintar mais uma árvore. Nesse vídeo, eu vou pintar esse céu, vou pintar esse começo desse rio, essa vegetaçãozinha lá distante, e vou pintar uma árvore com vocês. Depois a gente vai continuar esse restante desse desenho, porque eu quero fazer ele assim mesmo, mais lento, mais devagarzinho, para você ir vendo direitinho como é que eu tô fazendo essa vegetação, essas misturas de cores, enfim. Veja que eu tô fazendo outra vez aquela misturinha. Uma quantidade de preto para uma quantidade de azul cobalto. Mesma quantidade. Eu tentei colocar a mesma quantidade de preto e a mesma quantidade de azul cobalto. Misturei, fiz essa misturinha escurinha do mesmo jeito que a outra. Meu desenho já tá seco, viu, gente? E agora eu vou começar essa árvore aí de trás. Essa parte todinha, essa árvore enorme que tem aí atrás. Eu vou usar nessa árvore o cerâmica, o caramelo, o terra queimada, alguns tons amarelados, enfim, eu vou fazer ela puxando para aquelas árvores que tem uma folhagem mais laranja, mais amarelo, embora ela fique um tantinho mais escura. Como eu disse a vocês, eu estou pintando uma paisagem que ainda não tem toda a claridade. Veja, primeiro eu coloquei aquela misturinha que eu fiz de azul cobalto com preto. Agora eu tô vindo com terra queimada. Tudo, eu gosto de ir colocando assim, de ir já enchendo com batidinhas, porque já vai dando a impressão de que tem alguma coisinha diferente ali. Eu vou enchendo sem cuidado, porém veja que essa minha colocação dessa tinta é assim com batidinhas. Colocando mais terra queimada e unindo a essa misturinha preta com o azul que eu fiz, olha, tá vendo? A parte de baixo eu vou deixando mais escura, conforme eu vou subindo, eu vou colocando um pouco mais desse cerâmica, deixando mais clarinho. Tá vendo? A parte de baixo eu coloco porções maiores de terra queimada. Essa parte que já vai ficando mais em cima, que vai receber mais luminosidade, eu já tô colocando uma porção maior do cerâmica. Tudo isso em batidinhas que vão se emendando. Elas não estão assim tão separadas, tão distantes, não é isso? Veja que eu estou tendo a preocupação de fazer uma emenda entre elas. Mais uma vez a nossa misturinha do preto com o azul cobalto. Toda essa parte que encontra com essa outra árvore eu vou fazer assim mais escura. Observe também que na parte do céu eu deixei cair os tons do céu em cima da vegetação. Nessa parte da vegetação que estava atrás eu deixei cair também uma porção, mas nessa daí eu tô respeitando mais o risco, porque eu não quero deixar essa árvore ficar grande demais para cima dessa que vai ser pintada depois. Se eu trouxer muito ela para cá, eu vou dar mais espaço para ela. Eu quero ela mais discreta, eu quero ela menorzinha, quer dizer, ela é grande já o bastante, já tá bom. Não quero ampliar mais o tamanho dela, não. Se você observar, eu tô continuando da mesma forma. Venho com a minha misturinha escura, venho com o meu terra queimada nessa parte mais baixa, sempre com batidinhas. E nessa parte de cima eu vou reservando para colocar tons mais claros. Veja que eu estou colocando cerâmica, mas vai chegar a hora que o cerâmica não será o bastante. Eu estou usando aí um pincel. Gente, esse pincel é o pincel número 12, ele é grande. Mas como ele está muito cortadinho, muito lixado, ele está basicamente equivalente a um pincel número 8. Pincel 8, 10 no máximo. Essa parte aí eu vou abusar mais do cerâmica, deixando uma claridade maior nesse espaço. Aí um pouco de terra queimada.
Agora, gente, eu já vou pegar um pouco de caramelo. Foi a mistura, o preto com azul cobalto, foi o terra queimada, foi o cerâmica e agora eu já estou fazendo uso de um pouco de caramelo. Vai subindo, vai chegando mais na parte alta dessa árvore e ela vai recebendo mais luminosidade. Então, vai chegando a necessidade, a gente vai tendo a necessidade de colocar tons ainda mais claros. Cada vez mais eu vou diminuindo esse tom escuro, essa misturinha. Agora veja que eu já coloquei menos dela e mais do terra queimada. O terra queimada é bem mais claro que ela. Esse tom escuro, ele é bem importante porque ele vai jogar essa árvore que está sendo pintada atrás dessa que nós vamos pintar depois. Dessa que está aí só o risco. Quando pintarmos ela, esse escuro que já está aí, vai dar essa profundidade, jogando ela para trás. Por enquanto, vocês viram que eu só fiz uso desse pincel para fazer essa árvore. Vou mudar mais adiante, mas para encher todo esse espaço, eu vou fazer uso só desse pincel mesmo. Olha só, pessoal. Se você fosse pegar o pincel e encher de uma vez, sabe? Sair pintando mesmo, do instante terminaria isso aí. Mas observa que colocando assim, ó, com batidinhas, como eu tô colocando, enchendo todo o espaço com batidinha, é mais lento o trabalho? Sim, é mais lento. Mas vê que ele já vai ficando parecendo que tem uma folhagem ali, que tem alguma coisa. Ele não vai sendo só um espaço preenchido, tintas emendadas. Ele já vai deixando uma aparência de que tem algumas coisinhas, uma folhagem ali. Observa, Rosa Juliana, que o jeito que eu pintei aquelas árvores lá no fundo é o mesmo jeito que eu estou pintando essas daqui da frente. Você perguntou se as graminhas elas são pintadas diferentes, as de frente ou de trás. Sim, são, de certa forma são. Porque aqueles objetos, aquelas principalmente árvores, graminhas, que são pintadas mais próximas da gente, elas apresentam detalhes que aquelas que estão mais distantes não precisa ser colocado. Para agora, gente, ó, eu tô colocando uns galinhos, eu tô determinando o espaço de galinhos. Peguei um pouco daquela mistura, daquele preto com azul, acrescentei bem pouquinho de branco para deixar ele um pouquinho mais claro do que esse fundo que já estava aí colocado. E tô determinando onde ficam esses galinhos. Esse desenho não é tirado de uma foto, de uma paisagem real, então eu vou ter que criar onde fica determinadas coisas. Vou ter que imaginar onde eu quero os galinhos e ir colocando conforme eu acho que vai dar certo. Aquela vegetaçãozinha lá de trás, ela tem muita semelhança com essa. A forma que a gente pintou. As de trás, claro, tem uma tonalidade completamente diferente, mas a gente colocou uma sombra, a gente colocou uma luz. Veja que a gente usou só duas cores. Para essa, a gente já usou uma quantidade maior de cores para fazer a mesma coisa, porque foi, na verdade, a mesma coisa. Enchemos um espaço, vamos colocar ainda suas luzes e fizemos os seus galinhos. Para esses galinhos, eu primeiro coloquei aquela misturinha, determinando eles. Agora eu vou vir com um pouquinho de preto, preto puro mesmo, fazendo uma sombrinha do lado deles. Olha só, meu pincelzinho, número 4. E aí eu vou espalhando do lado de baixo, do lado de maior sombra.
um pouquinho de preto do lado de cada um desses galhinhos, pelo menos aqueles mais grossinhos. Esse pretinho, ele vai fazer esse galinho aparecer um pouco mais, até porque a gente não tem aí, por mais que esteja escuro, a gente não tinha ainda preto puro nessa paisagem. Então, ele vai, de certa forma, destacar um pouco mais esses galinhos que eu coloquei. Não vou destacar demais eles. E ainda vou colocar uma boa quantidade de tinta aí em cima, que são as partes claras, as claridades, as luzes dessa vegetação, dessa árvore. Agora, gente, eu tô vindo aí com o caramelo. Olha só, o meu pincel número 4 inteirinho, aquele que eu tava usando, na vegetaçãozinha lá de trás. Eu tô batendo com ele um pouquinho para ele não levar um excesso muito grande, para ele levar seus pelinhos, sim, bem sujinhos de tinta, mas não um bolo de tinta para jogar aí em cima, né? Nessa parte mais de trás, mais escuro, eu vou colocar tons mais escuros, fazendo essa folhagem que tá por cima desse galho. E quando eu venho chegando mais para próximo do céu, para a área mais aberta, a área de mais claridade, eu vou colocar tons também mais claros. Para agora, veja que eu estou usando cerâmica e caramelo. Cuidado com essa colocação de tinta. Se a gente começar a colocar muita tinta aí, vai se misturar tudo. A gente tem que colocar uma porçãozinha aqui, a outra ali. A gente não coloca, vai colocando por toda parte, não. Veja que eu coloquei uma porçãozinha aqui, outra ali, outra lá, e saí colocando, espalhando porçõezinhas. Eu nem saí emendando essas porções. Quando eu vou saindo mais afora, eu vou fazendo maior uso do caramelo e menor uso desse cerâmica. O cerâmica ele não vai aparecer muito desse lado de fora. Veja que nesses lugares mais profundos, ó, eu sempre pego um pouquinho mais dele. Vocês estão vendo, pessoal, que está aparecendo vegetaçõezinhas no meio dessa árvore, não sei assim, galhinhos no meio dessas árvores, folhagens, sem a necessidade de encher tudo. Sem a necessidade de você colocar uma grande quantidade de tinta, porque senão você vai fazer uma bola aí, não vai dar certo. Olhe, essa parte aí que tá chegando mais para fora, o caramelo, ele tá indo puro e bem mais forte. Essa parte que tá caindo mais para dentro, o cerâmica se apresenta mais forte. Os galhos vão continuar aparecendo, vai sumir alguns pedacinhos deles, mas é assim mesmo que acontece. Quando a gente olha uma árvore, a gente vê galinhos, mas não vê eles completamente. Partes aparecem, partes acabam sumindo atrás da folhagem. Quando a gente vai chegando para essa parte de fora, a gente começa a deixar cair folhinhas para cá, para lá, para sair essa impressão de que tem essa coisa muito circular, muito bola, muito certinho.
deixa cair umas folhagens um tanto irregular. Agora chegou a hora de colocar tons ainda mais claros. Eu peguei agora aí, gente, um amarelo cádmio. E vou colocando nas partes que eu quero que leve mais luminosidade. Veja que o cádmio o amarelo cádmio, ele tá se destacando bem aí em cima dessas cores que já estavam. Sempre batidinhas com tinta que não tenha um grande excesso nesse pincel. Pode bater bastante, não vai também emendar essas cores, até porque todas as cores aí estão úmidas, mas você pode bater com tranquilidade, tá vendo? Se você quiser, você segura o pincel, deixa o cabo dele assim mais comprido, segura mais para a ponta do cabo do pincel, que você ganha uma leveza maior. O pincel parece que fica mais leve na tua mão, você consegue fazer isso aí com menos cuidado, mais tranquilidade. Porque eu costumo dizer, quando a gente vai fazer batidinhas, a gente não pode pensar muito onde vai colocá-las, senão fica muito sério, muito certinho, não fica bonito. Nesse caso, a gente tem que pensar muito onde é que vai colocá-las, porque se você colocar demais no lugar, você vai sumir os galhos, vai sumir a sua árvore. Ela vai tornar-se uma bola, uma coisa só. Então, você olha com cuidado onde vai colocar, mas coloca de forma irregular. Veja que eu não estou colocando uma coisa muito certinha, não. Tá ficando aquela coisa bem irregular. Para no momento eu estou usando o amarelo cádmio e caramelo, apenas as cores mais claras. Se você observar, você vai ver que naquelas partes também mais escuras, eu também estou deixando cair um pouquinho de claridade. Mas veja que o lado de fora fica bem claro. A parte de dentro, a claridade que a gente vai colocar aí, essas tintas, esses tons mais claros, é bem pouquinho. Bom, gente, agora aí eu vou começar a usar um pouquinho de verde pistache. Vou começar a jogar um pouquinho de verde. Por que isso? Essa vegetação, ela tá bem verdinha, ela tá no rio, ela tá pedindo uma vegetação verde. Coloquei essa árvore aí, mas mesmo assim eu vou teimar e colocar um pouco de verde nela, jogar um pouquinho de verde nela. Até porque épocas do ano essas árvores ficam mais verdes e épocas do ano elas ficam mais laranja, mais avermelhadas. O verde que você vai colocar aí é pouco. Pode colocar nessa parte escura, pode colocar na parte clara. Vai escolhendo aí cantinhos que você acha que cai bem e vai colocando um pouquinho de verde. Pouquinho. Agora eu vou dar uma reforçadinha nesses galinhos com preto puro. Tá vendo? Vou colocando os galinhos bem fininhos. Porque tem muita folhinha que ficou aí como se estivesse voando. Elas não podem ficar assim, elas têm que ter algum cantinho em que se segurar. Então, esses galinhos que eu vou colocando agora, ele vai dar uma sustentação para essas folhinhas. Tá vendo? Dessa vez eu não coloquei mistura nenhuma. Os que eu coloquei fininhos e coloquei com o preto puro.
Aí tinha um galinho que eu não gostei e resolvi dar uma sumidinha nele. Ele estava um pouquinho grossinho para esse final, então eu preferi sumir ele, colocar um pouquinho mais de tinta em cima. Olha, gente, agora eu tô vindo com amarelo limão. O amarelo limão, ele é bem transparente, mas quando a gente coloca ele assim, ó, uma quantidadezinha maior, veja que ele dá uma claridade boa para essa vegetação, tá vendo? Ele se deixa aparecer bem. E é isso que eu tô precisando. Eu tô precisando colocar um pouco de luz em cima desse escuro aí. Porque afinal, por mais escurinho que ainda esteja, não é uma noite. Já temos um céu aí, ó, bem claro, né? Então esse céu tem que estar jogando alguma luminosidade. O dia amanheceu. Vamos assim dizer que para essa vegetação o dia já amanheceu. Eu vou espalhando esse amarelo limão, tá vendo? Nos pontos onde eu já havia colocado uma claridade maior, eu tô indo intensificando elas, tá vendo? Com o meu mesmo pincelzinho, aquele pincel número 4, com os pelinhos sem cortar. Eu tô pegando essa tinta, não tô levando grande excesso. Eu tô espalhando um pouco, pego o excesso, espalho no prato ou na mão, que é meu mau costume. Espalho um pouquinho entre os pelos do pincel com uma pequena batidinha. Aí essa tinta se espalha mais e eu levo para colocar nesses espaços. Veja que tá caindo aí uma luminosidade bem interessante com esse amarelo limão. Essa luminosidade, você pode observar que ela não está limitada à parte de fora. Ela também está caindo um pouco nessa parte de dentro, mas na parte de dentro ela tem que ser bem mais discreta. A parte de fora você pode acrescentar uma quantidade bem maior. É um trabalho de paciência, vai fazendo direitinho, devagar. Depois que você pegar uma prática, você conseguir, você já tem uma noção de como fazer essa árvore, você vai sim conseguir fazer ela com bem mais rapidez. Mas se você está iniciando, se você quer aprender, vai com paciência. As minhas primeiras que eu fiz desse tipo aí, virou uma cor só, uma mistura, uma loucura. Ficou feio, feio. Mas é insistindo que a gente vai conseguindo. Quanto mais paciência, você vai ter um melhor resultado. Olha só essa parte de dentro, caindo aí uma luminosidade, mas no entanto a gente percebe que aí do lado de fora, essa luminosidade é bem maior. Mas tudo separadinho. Veja que eu deixo sempre o espaço de um para o outro, para não virar uma grande bola como foi a minha primeira árvore. Bom, gente, agora eu peguei um pouquinho de amarelo bebê e vou concentrar esse amarelo assim, nessas partes em cima. Tá vendo? Eu não tô trazendo elas para baixo como eu saí colocando com as outras cores. Ela vai ficar em cima mesmo. Ela vai se limitar a ficar em cima dessas claridades que já estava. Tá vendo? Ela é uma claridade para você colocar na parte alta. Na parte alta, voltado para o seu esquerdo. O esquerdo do nosso vídeo.
Tá vendo? Ó? Deixa sempre um espaço de um galho para o outro. Veja que essa árvore ela tá cheia de galhinhos e de um galho para o outro eu costumo deixar um escuro entre eles, um espaço entre eles para que não se emende, não vire uma bola. Bom, pessoal, para hoje nós vamos ver essa parte de rio, de céu, essa vegetaçãozinha lá atrás, essa árvore. E na próxima a gente dá continuidade. Espero que vocês estejam entendendo. Beijos, tchau. Tchau.